Quero apresentar, então, a nossa entrevistada, né, pela Dia de Lab, Maria Helena Unziker, né, professora do Departamento de Psicologia da USP, né, já há muitos anos, uma pessoa que é uma referência em análise do comportamento, em especial quando se fala em punição, né. E eu gostaria de fazer algumas perguntas a respeito de uma apresentação, de um mini curso que você acabou de dar agora, né, na BPMC. E o tema dele é: o controle aversivo é necessário? Né? A resposta parece que sim. Né? Mas a gente passou por alguns pontos da sua aula em que você falou da relação binária, né? Do bem, do mal, né? Do preto, do branco, do reforço e da punição. E você comentou também a respeito de um artigo do Rawls e do Aslin, 64, né, que conclui que a punição é efetiva se houver respostas alternativas. Eu queria te pedir para comentar um pouco a respeito desse artigo. Tá. Bom, eu acho que tem muitas implicações essa publicação, né, que o Rawls e o Aslin trazem nesse capítulo que eles têm sobre punição, e acho que em vários níveis, né, quer dizer, do ponto de vista ético, se algum comportamento do sujeito tem que ser suprimido por algum motivo, porque não está sendo bom para ele ou para a comunidade, ou para o que for, o que não pode é deixar o indivíduo não ter acesso mais a reforços, né? Então, quer dizer, eu acho que esse estudo mostra que tem que ser feita uma análise bem completa do que está controlando aquele comportamento, do porquê que o indivíduo faz aquilo, o que o motiva em última instância, né, numa linguagem mais assim, comum, mas para compreender o que de fato controla aquele comportamento, e se for o caso, a punição ser aplicada, tem que se abrir uma alternativa para que o indivíduo continue tendo acesso a reforçadores, né? Mas de uma maneira, digamos, ilícita, de uma maneira que não seja mais um comportamento que se quer eliminar, né? Então, com isso, a punição, sim, ela se mostra bastante efetiva, ela tem um efeito assim rápido, duradouro e sem ônus, sofrimentos assim, para o indivíduo que vai continuar tendo acesso ao reforço positivo. É interessante. E você afirmou também que alguns esquemas de reforçamento positivo também induzem a agressão. Queria entender um pouquinho mais essa afirmação tão curiosa, né, e contraintuitiva. É bem contraintuitivo mesmo, porque os estudos de agressão, que também existe nesse mesmo livro do Honig, né, mas é de outros, acho que é o Aslin mesmo que faz essas longas pesquisas sobre agressão também, mostravam inicialmente que uma situação aversiva, né, não contingente, por exemplo, tinha os estudos clássicos, tem um macaquinho lá numa caixa, vem de tempos em tempos um breve choque elétrico pelo piso, ele sai mordendo, destroçando tudo que tem na frente, né? Então, tem, assim, variações, esse estudo que mostra uma agressão induzida por estímulo aversivo. Aí, alguns pesquisadores começaram a identificar que em situações de reforçamento positivo, se fosse dada oportunidade para o indivíduo agredir, ele também agride. E agride em momentos específicos. E qual que é o momento? É o momento após o reforço. Você fala, mas peraí, é o momento onde ele deveria estar mais feliz, ele acabou de receber o reforço, como é que ele vai agredir? Mas se você pensar, é o momento mais distante do próximo reforço. É o momento de menor probabilidade de reforço. Então, também tem estudos que mostram que a extinção também induz agressão. Né? Isso no laboratório, a gente vê quando a gente fazia aqueles procedimentos mais simples de extinção, eu digo, o rato saía mordendo a barra, dando tapão na barra, né? Quer dizer, tem algumas manifestações que a gente até classifica como agressivas. Então, é que o esquema de reforçamento positivo intermitente, né, que tem momentos de extinção, né, que é o momento onde o reforço não está disponibilizado, ele, nesse momento, se tiver um outro indivíduo, se tiver, quer dizer, tem vários arranjos que eles fazem, o indivíduo sai agredindo, e não é agressão, não é uma agressão operante, quer dizer, pode ele agredir não muda em nada, ele não ganha mais reforço por isso, ele não adia nenhuma situação aversiva, ele não encurta o intervalo para o próximo reforço, é uma agressão, de fato, induzida, quer dizer, a situação presente induz a agressão, ele não está ganhando nada com isso, ele só, digamos, descarrega em cima do outro.
Então, esse momento após reforçamento, ele é um momento que, pelas características, por toda essa comparação da literatura, é classificado como um momento aversivo. E tem os trabalhos que eu não tive tempo de falar, do time-out auto-imposto, quer dizer, que também animais em esquema de reforçamento positivo, se ele tiver um operando, que se ele lidar, se ele, uma barra, se for um rato, se for um disco para um pombo, se ele emitir uma resposta em relação a esse operando, ele suprime a contingência de reforçamento, ou seja, ele apaga a caixa, ele para de funcionar o esquema de reforçamento. Então, você fala, mas por que? Quer dizer, ele impõe uma extinção para ele, certo? Por que o indivíduo vai se autoimpor uma extinção se a extinção é uma situação que ele sabe que é aversiva? Né? Mas aí também, mais uma vez, foi visto que é naquele momento pós-reforçamento, é como se ele não quisesse ver, quisesse deixar para lá aquele momento que é o momento que está mais distante do próximo reforço. Então, parece ter uma relação grande com menor probabilidade de reforço, mas faz parte do esquema de reforçamento positivo o indivíduo produzir extinção para ele mesmo ou o indivíduo agredir outro indivíduo. Então, é contra-intuitivo, mas é muito replicado experimentalmente. Então, a gente tem que levar em conta, né? Interessantíssimo, interessantíssimo. E pensando que o controle aversivo é necessário, então, né, como resposta à pergunta inicial da aula, a gente poderia usar algum outro termo para descrever o fenômeno da punição, já que talvez o termo punição já tão utilizado, né, mundialmente, não descreva tão bem assim o fenômeno, porque traz uma carga ruim, pesada, negativa para o fenômeno? Essa pergunta saiu, né, de das pessoas que estavam assistindo o curso, e eu concordo plenamente, quer dizer, esse termo ele é muito infeliz, né? Ele vem carregado de conotações que não tem nada a ver com o procedimento, o processo de extinção que a gente está analisando. E quando a gente fala que é necessário, por que é necessário? Quer dizer, eu tenho uma balança, né, de sobe e desce. Quer dizer, a gente tem que manter alguns comportamentos para que alguns comportamentos aumentem, outros têm que diminuir, né? Os seus opostos, tal. Então, em alguns momentos, pode ser que realmente eu precise de um procedimento específico para reduzir a frequência de algum comportamento que não seja o desejável, não seja o mais adaptado, coisas do tipo. Não seja, alguns comportamentos são perigosos, né? Como a gente falou da pandemia, as pessoas se aproximarem de outros, hoje em dia é um comportamento perigoso, né? Então, você tem que ter algum procedimento para diminuir a probabilidade disso. Então, nesse sentido, é necessário para manter esse equilíbrio. Agora, realmente, a gente falar punição, todo mundo já dá aquela recuada, que é uma coisa que o termo está muito associado a penalidades assim, arbitrárias, a coisas assim muito indesejáveis, né? Agora, qual termo usar, que eu não sei. Mas que, de fato, eu acho que é inadequado, esse termo, assim, acho que ele é infeliz, foi adotado pela literatura, mas ele é infeliz. Agora, talvez a gente possa, aos poucos, ir transformando isso daí, substituindo esse termo por outros, mas a literatura está todinha feita em cima dele, né? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer sempre de desconectar esse termo punição da punição como a gente entende no senso comum, que é bem diferente. Interessante. Bom, eu queria te fazer uma pergunta, então, agora, a respeito da sua carreira, né, uma questão mais profissional. Queria te pedir para selecionar, dentre as várias referências que você tem, uma referência que impactou na sua formação. E se você puder contar uma história para a gente que ilustre alguma relação com essa referência. Olha, eu acho que várias pessoas me impactaram muito, mas eu acho que é meio inevitável eu citar a primeira que impactou, né? Porque acho que é quando a gente dá aquela desviadinha no caminho e depois vai pegando, né, o rumo. E isso daí foi no meu cursinho, né? Quando eu fazia o cursinho para fazer a faculdade, eu tinha um professor que dava biologia e química e que era aluno de psicologia do quintonista. E ele estava, né, já era um analista do comportamento, já tinha optado por isso, e ele, ao ensinar biologia e química,
ele falava dessa nova forma de fazer psicologia, que na época era nova, né? Isso aí foi 69, né? Você imaginar quanto tempo faz, né? Então ele falava dessa nova forma de pensar psicologia, que era uma forma científica, objetiva, tal. E eu fiquei encantadíssima com aquilo, né? Então eu entrei na faculdade e eu falei, é isso que eu quero para mim, né? E esse professor era o Hélio Guilherme. Tá? Ele, na época, ele era aluno de quinto ano, que dava aula no cursinho à noite, para ganhar os trocados, aula de biologia e de química. Nossa, que história! Eu não imaginava que ele tinha sido professor de biologia e química. Pois é. Depois, aí, claro, aí, depois, quando eu entrei na faculdade, eu peguei uma faculdade, um curso em crise, tinha havido uma demissão assim, de praticamente todos os professores por questões políticas, então estava muito insuficiente, aí eu fui atrás do Hélio pedindo para ele fazer um grupo de estudos comigo, com umas amigas que também estavam interessadas. E aí ele fez, durante assim, acho que uns 2, 3 anos, a gente uma vez por semana tinha aula com ele e tal, então acho que ele foi a pessoa responsável por essa minha formar. Primeiro assim, para eu descobrir, né, já nesse momento tão precoce, antes de entrar na faculdade, né, descobri que tinha esse jeito de pensar psicologia que eu achei assim muito fascinante. E depois, ao longo desses grupos de estudo com ele, eu fui me encantando com a questão da pesquisa. Então, tanto que a hora que eu terminei a faculdade, eu fui convidada por 2 professores para trabalhar na clínica com eles, tal. Mas eu quis fazer pós-graduação porque eu já tinha a questão da pesquisa já tinha me mordido, assim, já tinha me conquistado, né? Que delícia de história, que delícia de conversa, de entrevista. Eu não imaginava que você tinha essa relação com o Hélio Guilherme, não sabia que ele tinha sido professor de biologia, de química, não sabia dessas habilidades, sei de várias habilidades dele, uma pessoa de fato muito habilidosa, muito inteligente, mas essas eu não conhecia. Que bacana, obrigado por ter... Você imagina isso, quer dizer, uma situação muito pouco, que é um professor de química e de biologia, o que tem a ver com a análise do comportamento, né? Mas ele conseguia em si enfiar lá no meio das conversas a ponto de conquistar, quer dizer, foi uma coisa incrível que ele fez, né? Achei maravilhoso. Muito bom, muito bom. E no fim das contas, a biologia tem tudo a ver com a análise do comportamento, né? A epigenética está aí para provocar a gente, para fazer a gente pensar um pouco na questão do modelo de seleção por consequências e voltar, né, um pouquinho para o Lamarck, né, Tatu? Bom, eu vou começar a encerrar por aqui. Acho que temos uma entrevista. Eu quero te agradecer pela disponibilidade, pela pronta disponibilidade no aceite do convite e encerrar por aqui a nossa conversa. Eu que te agradeço essa oportunidade para a gente conversar um pouquinho mais. Sempre é muito gostoso a gente poder estar nessa interação assim. Ótimo, então. Bom, temos uma entrevista, Dia de Lab, a plataforma feita por analistas do comportamento para analistas do comportamento.